Neste vídeo eu vou falar sobre a descrição matemática de um movimento que ocorre em 2 ou 3 dimensões. Para o melhor aproveitamento deste material, o aluno já deve estar familiarizado com conceitos de cinemática como posição, deslocamento, velocidade média, velocidade instantânea, bem como com os exemplos de movimento mais comuns da cinemática unidimensional, o movimento retilíneo uniforme e o movimento retilíneo uniformemente variado. Além disso, como a ideia deste vídeo é expandir estes conceitos para movimentos em mais do que uma dimensão, o aluno também deve ter uma boa noção de vetores. Então, sem mais delongas, vamos direto ao assunto. Para descrever matematicamente o movimento de um sistema ao longo de uma linha reta, devemos conhecer a posição deste sistema em relação a um ponto arbitrário desta linha e como esta posição varia com o tempo. Matematicamente, isto significa que este movimento é plenamente descrito por uma função x de t. Já em 2 ou 3 dimensões, o movimento pode ocorrer simultaneamente em mais de uma direção. Isto significa que precisamos de mais informações do que apenas um número para descrever a posição do sistema. Por exemplo, em um campo de futebol, se eu falar que um jogador está a 10 metros da lateral esquerda, vocês não têm como saber se ele está na zaga, no meio-campo ou no ataque. Aliás, ele pode estar em qualquer um dos infinitos pontos ao longo de uma reta a 10 metros da lateral esquerda. Para determinar plenamente a posição desse jogador no campo, é necessário que também saibamos a que distância ele está da linha de fundo. Podemos representar essa posição como um vetor com duas coordenadas, x e y, em um sistema cartesiano. A este vetor damos o nome criativo de vetor posição. Neste exemplo em particular, para um sistema em 2 dimensões. Já em um espaço tridimensional, precisamos de 3 coordenadas para determinar o vetor posição de um objeto. Todas as grandezas que definimos na cinemática em uma dimensão têm análogo para os casos em mais dimensões, a diferença é que essas grandezas agora serão vetores. O deslocamento continua sendo a posição final menos a posição inicial, mas agora temos um vetor de deslocamento entre os instantes 1 e 2, que é o vetor posição 2 menos o vetor posição 1. A velocidade média continua sendo o deslocamento dividido pelo tempo que demorou para ir de um ponto ao outro, mas como o deslocamento é um vetor, a velocidade média também é. Podemos pensar em um vetor de deslocamento em 3 dimensões como a combinação de 3 deslocamentos unidimensionais, um em cada direção. O raciocínio é o mesmo para a velocidade média, isto é, cada componente deste vetor é a velocidade média de um movimento unidimensional em uma direção diferente. Veja que a velocidade média e o deslocamento estão na mesma direção e sentido. Além disso, a reta suporte de ambos os vetores é secante à trajetória da partícula. Trajetória é o nome que damos a essa linha percorrida pela partícula no espaço, e dizer que uma reta é secante a esta linha significa dizer que a reta corta a linha em 2 pontos, o ponto 1 e o ponto 2. Quando falamos da velocidade de um carro, moto ou avião, em geral estamos nos referindo à velocidade instantânea em um dado instante. Essa velocidade é o valor para o qual a velocidade média tende se tomarmos um intervalo de tempo tendendo a zero. Ou, na linguagem do cálculo, a velocidade instantânea é a derivada do vetor posição em relação ao tempo. E também podemos interpretar cada componente deste vetor como a velocidade instantânea de um movimento unidimensional em cada direção. Note que quanto menor o intervalo ΔT, mais próximos são os pontos 1 e 2, de forma que quando tomamos o limite ΔT tendendo a zero, o vetor R2 tende ao vetor R1, e a reta suporte do vetor velocidade, que era secante, passa a ser uma reta tangente, ou seja, toca a curva em apenas um ponto. Assim, temos que o vetor velocidade instantânea é sempre tangente à trajetória da partícula em cada ponto. A aceleração mede como a velocidade da nossa partícula varia no tempo. Definimos a aceleração média como a variação da velocidade dividido pelo intervalo de tempo. E analogamente à velocidade, também temos uma aceleração instantânea que é o limite da aceleração média com ΔT tendendo a zero, o que é o mesmo que a derivada da velocidade em relação ao tempo. Vale a pena mencionar aqui que quando houver um movimento curvilíneo, como o vetor velocidade muda de direção, a variação da velocidade deve ter uma componente perpendicular à velocidade. Logo, a aceleração também deve ter uma componente perpendicular à trajetória, e especificamente apontando para dentro da curva. Este assunto será abordado novamente com mais detalhes quando discutirmos o movimento circular. Vamos agora para um exemplo de movimento em 2 dimensões para que possamos aplicar as definições que acabamos de ver e talvez compreendê-las melhor. O exemplo que proponho é o de lançamento de um projétil. Pode ser algo simples como alguém chutando uma bola de futebol. Logo após o chute, a bola tem uma velocidade inclinada de um ângulo θ em relação ao solo. Se desprezarmos a resistência do ar, sabemos que a única aceleração da bola é a aceleração da gravidade, vertical para baixo.
Para descrever matematicamente este movimento, devemos escolher um sistema de coordenadas. Qualquer um serve. Eu quero que a posição inicial da bola corresponda à origem de um sistema de coordenadas x e y, com o eixo x paralelo ao solo e o eixo y vertical para cima. Temos então que no instante t igual a 0, o vetor posição da bola é 0 na direção y e 0 na direção j. A velocidade da bola nesse instante tem componentes v0 vezes cosseno de θ na direção y e v0 vezes seno de θ na direção j. E a aceleração é menos g na direção j durante o tempo em que a bola não está em contato com o solo. Para encontrar as equações de movimento deste sistema, podemos pensar no movimento em cada eixo separadamente. Temos um movimento retilíneo uniforme ao longo do eixo x e um movimento uniformemente acelerado ao longo do eixo y. As equações de movimento são x igual a x0 mais v0xt e y igual a y0 mais v0yt mais 1 meio de ayt ao quadrado. Substituindo as condições iniciais e aceleração, temos este sistema de equações para x e y em função do tempo. Isto significa que se soubermos os valores de g, θ e v0, sabemos tudo sobre a posição da bola e como ela varia no tempo. Agora já estamos prontos para responder qualquer pergunta sobre o movimento deste sistema. Um detalhe: para quem já estudou geometria analítica, este sistema de equações é a forma paramétrica de alguma curva, que é a trajetória desta bola. Então vamos começar por aí. Qual é a forma dessa trajetória? Vamos começar nomeando nossas equações. Vou chamar a equação do movimento no eixo x de 1 e a equação no eixo y de 2. Para saber a forma da trajetória, devemos eliminar o tempo destas equações e obter uma relação para y em função de x. Para isso, basta isolar o t na equação 1, substituir na equação 2 e obtemos uma equação que descreve uma parábola. A trajetória da bola é então uma parábola que passa pela origem e tem concavidade para baixo. Suponhamos, apenas para dar um exemplo numérico, que θ seja 30 graus e que a velocidade inicial tenha módulo igual a 25 metros por segundo. Sabemos também que g é igual a 9,8 metros por segundo ao quadrado. Poderíamos perguntar qual é a posição da bola no instante t igual a 2 segundos. Basta substituir os números nas equações e obtemos que o vetor posição é 43,3 metros na direção y e 5,40 metros na direção j. Se quisermos saber a velocidade neste mesmo instante, podemos derivar as equações de movimento para obter Vx e Vy em função do tempo. Como a componente y da velocidade em t igual a 2 segundos é negativa, sabemos que a bola já parou de subir e neste momento está caindo. Aliás, o ângulo que a velocidade faz com o eixo x neste momento é dado pela equação que relaciona a tangente deste ângulo com as componentes Vy e Vx. Neste caso, o ângulo é menos 18,2 graus. Podemos ainda perguntar qual é a altura máxima atingida pela bola. Para descobrir essa altura, basta sabermos que a altura máxima é o ponto no qual a componente y da velocidade inverte o sentido, pois a bola estava subindo e passa a cair. Se Vy inverte o sinal, ela necessariamente passa por zero neste instante. Igualando Vy a zero, obtemos o valor de t para o qual isso ocorre. Substituindo esse valor na equação 2, obtemos a altura. E se quisermos saber qual é a distância entre o ponto em que a bola recebe o chute e o ponto onde ela cai no chão? Essa distância é conhecida como alcance, e podemos encontrá-la determinando quanto tempo a bola demora para atingir o chão, o que fazemos resolvendo a equação 2 com y igual a zero. Esta equação é quadrática e tem duas raízes, mas uma delas é t igual a zero, pois a bola partiu do nível do solo. A segunda raiz nos dá um instante em que a bola toca o solo novamente, que é o que queremos. Substituindo esse valor na equação 1, obtemos a posição x nesse instante, o que nos dá o alcance. Note como tanto a altura máxima quanto o alcance dependem do ângulo θ, da aceleração da gravidade e da velocidade inicial da bola. Se aumentarmos V0, é razoavelmente intuitivo que a bola sobe mais alto e vai mais longe. Se g fosse maior, em outro planeta por exemplo, tanto o alcance quanto a altura máxima diminuiriam. No caso da altura, é fácil ver que se a bola for jogada para cima com θ igual a 90 graus, ela atinge a maior altura possível. Já com θ igual a zero, ela simplesmente não sai do chão. O caso do alcance é um pouco mais delicado. A função seno de 2θ é zero para θ igual a zero e θ igual a 90 graus. E esta função atinge um valor máximo de 1 quando θ é igual a 45 graus. Então o alcance máximo é obtido quando chutamos a bola com um ângulo de 45 graus acima do solo. Um detalhe bastante importante é que nem sempre conseguimos bater o olho na função e achar os máximos ou mínimos dela, como acabamos de fazer.
Mas no cálculo diferencial, nós aprendemos que o valor máximo ou mínimo de uma função ocorre quando a derivada desta função é zero, ou seja, quando a reta que passa tangente ao gráfico da função tem inclinação zero. Desta forma, podemos derivar o alcance em relação a θ e obtemos o mesmo resultado. Só para encerrar, eu gostaria de voltar à questão do movimento em mais dimensões visto como uma combinação de movimentos unidimensionais independentes. Neste problema da bola, por exemplo, para analisar o movimento dela ao longo do eixo y, não precisamos nos preocupar com seu movimento em x. O tempo de subida, o tempo de queda, a altura máxima atingida, nada disso depende da velocidade em x, contanto que a velocidade em y se mantenha a mesma. Da mesma forma, o movimento em x é retilíneo uniforme, independente do que está acontecendo em y. Se ao mesmo tempo que eu chutar a bola, alguém jogasse um objeto para cima com velocidade igual à componente y da velocidade da bola, ambos subiriam e desceriam exatamente ao mesmo tempo. Existe um problema clássico de livros de física básica que ilustra isso muito bem. Imagine uma situação na qual um guarda de zoológico vai disparar um dardo tranquilizante em um macaco que escapou da jaula e está pendurado no galho de uma árvore. Imagine agora dois cenários. Na primeira situação, o guarda aponta o cano da arma exatamente para o macaco, mas como o dardo faz uma trajetória parabólica, ele vai passar abaixo do macaco e errar o alvo. Na segunda situação, o guarda mira no mesmo lugar, mas o macaco se assusta quando ouve o som e solta o galho exatamente no instante do disparo. Nessa situação, como tanto o macaco quanto o dardo têm a mesma aceleração de queda livre, os dois se encontram em algum momento durante a queda. Parece contraintuitivo, mas é possível montar as equações de movimento dos dois corpos e mostrar que o encontro ocorre. As equações de movimento do dardo são as mesmas da bola do exemplo anterior. Falta só escrever a equação do macaco em queda livre e igualar a posição dos dois corpos, então eu deixo este problema para vocês tentarem resolver. Mas achei que seria justo mostrar um vídeo com este experimento feito para demonstrações em aulas na Universidade Harvard. Este canhão vai disparar uma bola exatamente na direção do macaco. O gatilho do canhão também ativa um dispositivo que solta o macaco no mesmo instante do disparo. E lá vamos nós. E ele foi atingido. Vamos ver de outro ângulo. E agora com uma velocidade inicial menor. A bola só demora mais para chegar no alvo, mas ela chega lá. Bom, como eu tinha dito, esse era para encerrar. Então, agora para testar se vocês aprenderam, tentem fazer duas coisas. Na segunda situação, tentem mostrar matematicamente que de fato o dardo acerta o macaco. E na primeira situação, tentem achar qual é a distância que o dardo passa longe do macaco. Espero que tenham gostado do vídeo, um abraço e até o próximo.